Bom, então, só colocando aí, só para quem está seguindo o curso de longe, hoje é aula 7, teve um intervalo grande aí do recesso de Natal, Ano Novo, porque começaram também as atividades de verão. Então hoje a gente está fazendo a aula 7, a aula 6, que foi a anterior, foi no dia 20 de dezembro, sábado 20 de dezembro. Então tivemos esse intervalo aí de praticamente 35 dias, né? E um mês e pouco aí, então está aqui. De aula dia 31, hoje é aula 7, então está certo. Nós tínhamos trabalhado então na aula passada um exemplo antes ainda de sistematizar a discussão de densidades de Lagrangiano e equações de ordem Lagrange para campos, para os campos clássicos, né? A gente pegou um caso que pode ser instrutivo e mostrar para nós como a gente pode modelar o que a gente quer tendo uma densidade de Lagrangiano genérica. Então nós pensamos no caso eletromagnético, nós estamos, já discutimos na aula passada que nós estamos descrevendo os graus de liberdade do campo eletromagnético, não pelos campos, né, RB, mas pelos potenciais. Então são os potenciais as grandezas básicas. E aí a gente produziu o Lagrangiano mais geral possível, se a gente quiser produzir termo quadrático, né? Então, produzindo termo quadrático, já tem dois campos, esse termo aqui tem N campos, eu colocaria N igual a 2, se quiser termos quadráticos, e aqui eu também colocaria N igual a 2, e aqui eu teria que colocar, para poder misturar φ com A dessa forma, não tem como guardar, porque se eu colocar P igual a 0, eu fico com esse termo, se eu colocar Q igual a 0, eu fico com esse termo do φ. Deixando dessa forma, se esse aqui for 1 e esse aqui for 1, isso aqui é cúbico, não é quadrático. Então, a gente vai, só esses termos aqui, que são termos tipo potencial, nós deixamos uma potência mais elevada. Aí a gente tinha mostrado na aula passada também para vocês, que tem uma discussão sobre termos que diferem, quando a gente escreve o caso mais geral possível, a gente pode ter termos que difiram por uma integração, né, uma derivada total no espaço-tempo. Então a gente viu na aula passada que esse termo aqui a gente já tinha visto. Se eu jogar essa derivada temporal para cá e jogar esse operador para cá, esses dois termos estão ligados. Por uma integração, né? A gente tinha visto isso, só para lembrar aqui, eu tenho esse ponto e tenho a divergência de A. A divergência de A é a derivada I da componente AI. Então eu podia escrever esse termo da seguinte maneira. Posso escrever esse termo como sendo a derivada temporal do φ DI aí, menos φ DI do AI. Então simplesmente usei a regra de Leibniz. E aí a gente sabe, esse termo aqui, quer dizer, se eu substituo esse termo que está na ação, que é esse termo aqui, está no Lagrangiano, por isso aqui, esse termo aqui é uma derivada no tempo. Então eu estou pegando apenas, né, integrando em T, porque eu estou dentro de uma ação, imaginar que a gente está na ação, esse termo aqui vai pegar apenas o campo no mais infinito e no menos infinito, não vai pegar o campo no volume, no interior. Então esse termo aqui, na nossa suposição de que os campos são desprezados no infinito, esse termo aqui cai a zero. Nós já tínhamos feito essa discussão na aula passada sobre o que significa o campo contribuir no infinito, isso aí está ligado ao que a gente chama de campos, um conjunto de configurações topológicas. A gente está desprezando esse tipo de configuração. E aí, aqui nós temos esse termo. Então, para efeito de Lagrangiano, esse termo é equivalente a esse termo. Mas aí eu concentrei essas duas derivadas aqui. Aí agora esse termo aqui, eu posso escrever assim. Isso aqui, eu posso fatorar essa derivada, então eu posso escrever esse termo assim, DI do φ, aí ponto, menos DI φ, aí ponto. Tá, uma derivada desse cara aqui, cancela com esse termo, e o que sobraria esse termo aqui. E aí, de novo, esse termo aqui é uma divergência. Então isso aqui pelo teorema de Gauss, né? Integral, estou integrando o espaço todo uma divergência, isso aqui está medindo apenas os campos na superfície que delimita o espaço-tempo. Então nós estamos supondo que os campos caem a zero na região limítrofe do espaço-tempo, porque os campos são zero na borda, não estou pegando contribuição de borda, só contribuição no interior. Então esse sinal menos bate com esse sinal menos fica mais, então para efeito de Lagrangiano, esse termo aqui é igual a esse termo. Então esse termo aqui é o seguinte, ó, é esse termo aqui, gradiente de φ, aí ponto.
a ponto. Então, esse termo aqui eu posso jogar fora. Na verdade, esse termo e esse termo são a mesma coisa. Ou seja, simplesmente é como se eu juntasse esse parâmetro por o parâmetro, certo? Eu chamasse isso de um parâmetro rolinho. Posso simplesmente juntar esses dois termos num só. E aí, se é rho mais seta, eu chamo de rolinha. Então, no fundo, eu vou chamar de rho. Deixa esse rho é um parâmetro genérico que incorpora, na verdade, esses dois. Então, nós vimos que esse termo aqui podia ser lançado fora. E depois tinha esse termo aqui também, que a gente tinha visto que zerava, a gente mostrou na aula passada, eu acho que esse termo aqui era zero, por uma questão de ortogonalidade, né? Porque eu tenho o gradiente de φ, que é DI φ, escalar, né, rotacional de A, que é epsilon I JK dj AK. Aí, por integração por parte, eu posso trazer essa derivada para cá. Posso transferir esse DI para cá e botar um sinal menos. Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, esse termo, na verdade, é como se tivesse ficado assim, ó, menos φ, divergência do rotacional de A. E aí a gente está, supondo que nós estamos trabalhando com campos que tenham derivadas segundas contínuas. Então, a divergência de rotacional é zero. Então, esse termo aqui também pode ser expressado por essa função, que esses campos têm derivadas segundas contínuas. Então, esse termo aqui foi cancelado. E aí a gente trabalhou, então falou, vamos ficar com esse lagrangiano, porque esse lagrangiano que concentra tudo que a gente quer. Eu não vou retomar, mas a gente fez na aula passada, fizemos então a variação em relação a φ. Está no caderno aí, olha, presta um instantinho só para o caderno, só para pegar o resultado. Dá licença. Então, pegamos aqui. 2 alfa, quer que eu narre a variação? Vamos narrar. 2 alfa, 2 pontos, só confere isso. isso. Então, 2A, derivada segunda do φ, não é isso? Derivada φ 2 pontos, né? É isso? Não, o meu eu botei aqui A. Confere 2A, 2 pontos, não é isso? O meu é um A. Hã? A variação já é essa aqui, então. A variação do lagrangiano. Isso. Tinha aqui, não é? Eu acho que esse cara é um fator 2. Deixa eu ver se. Ver como é que tá lá para ver se. Nossa. Era a variação lagrangiana do Sofia, chegou mais ou menos. Então, mas aqui é do A, eu estou pegando do φ. Ah, a equação do φ primeiro. Essa 2A, isso, obrigado. 2A derivada segunda do φ, tá certo. 2A derivada segunda do φ, mais 2B, tá certo, né? Laplaciano φ, Parte do acoplamento. mais zeta, que eu estou colocando, divergência, esse aqui. Então, na verdade, na aula passada a gente apagou esse parâmetro e deixou o zero. Então faz, o parâmetro é ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer como na aula passada. A gente abandonou esse termo e deixou esse aqui. Esses dois termos são a mesma coisa, na verdade. E aí esse termo aqui dá essa contribuição para a equação de campo, aqui dá mais zeta, divergência do A ponto, menos N, C, φ a N menos 1, menos sigma, V, φ a T menos 1. Escalar A, né? Está conferido aí, Pedro? Conferido aí? Batendo com o que a gente está. Eu estou retomando direito, tudo bem? Só retomando o que a gente fez na aula passada. Aí a gente pegou a equação para o A. Fizemos o princípio variacional do A e ganhamos isso aqui. Menos 2 alfa. Confere aí, Pedro, também, por favor. Menos 2 alfa. Derivada assim, vou botar aqui D2, dt2 do A, a 2 pontos. Menos 2 beta. Gradiente da divergência do A. Mais 2 gama. Rotacional. Rotacional do A.
derivada da variação em relação à derivada do φ e a variação derivada e a equação derivada da variação em relação ao tátil. Deixar aqui cada sombra claro. Bom, então na aula passada a gente chegar, né, a essas equações aí. E aí a gente estava vendo, bom, a gente tem um sistema com dois campos, um escalar e um vetor, que pode, por exemplo, estar simulando campo eletromagnético. O que caracteriza o campo eletromagnético são as equações de Maxwell. Então, a gente pode dizer, será que eu consigo, né, obter as equações de Maxwell a partir daí? Lembrando que o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dAdt. E o campo magnético é o rotacional de A. Então, se nós nos ativermos a essas expressões que nos dão os campos em função dos potenciais, então a gente tem potencialmente as equações de Maxwell. Então vamos ver, a primeira equação está tendo aqui para nós, tem uma equação que tem esse dilatado. Vamos juntar essa equação que está clara para nós. Isso aqui é a divergência de um gradiente, isso aqui é a divergência do harmônico. Então esse termo aqui, eu posso escrever da seguinte maneira, eu posso fatorar uma divergência, posso escrever esse termo assim, divergência de 2b gradiente de φ mais zeta dAdt. Porque isso aqui me coloca uma situação bem próxima disso aqui. Ó. O gradiente de φ aparece, o ddt do A aparece e eu estou tendo a divergência dessa combinação, que isso aí então, potencialmente pode estar descrevendo, se eu acertar as constantes dos parâmetros, isso vai estar dando uma divergência do E. A equação de Maxwell, para pensar que a gente está pensando, pegando as equações de Maxwell livres do quadro, não tem corrente, não tem nada, só tem os campos, é radiação livre, sem corrente e sem densidade de carga. E aí, para eu reproduzir as equações de Maxwell, eu precisaria ter o A, que provavelmente igual a zero. Eu preciso, para eu ter, porque eu quero, essa equação pode me descrever a equação de Maxwell do vácuo, a primeira equação de Maxwell do vácuo, que é a equação de Gauss, do campo elétrico, e essa seria a equação do vácuo, em ausência de carga. Então, para eu ter uma divergência de E igual a zero a partir dessa equação, que é a equação do φ, eu precisaria colocar o A igual a zero, desaparecer com esse termo aqui. Eu precisaria identificar o zero menos gradiente de φ, então 2b deveria ser menos 1. E o zeta também deveria ser menos 1. Aí fica menos gradiente de φ, menos dAdt. Não tem esse termo aqui na equação de Maxwell, o C tem que ser zero. E o sigma também seria zero. Então essa equação, com essa particularização dos parâmetros, ela daria para nós, então, divergência de E igual a zero. A gente reproduz a equação de Gauss em ausência de carga no vácuo, certo? Então, demos um jeito. Vamos olhar a segunda equação, que é a equação para o A. Pode ficar estranho, a equação de Faraday-Lenz e a equação de... A gente está tendo uma equação aqui, ó, rotacional de A é o B. Então, isso aqui é o rotacional de B. Então, essa equação aqui, potencialmente, ela está me dando o rotacional de B. Então, ela deve estar me dando Faraday, a equação de Maxwell, Ampère-Maxwell. Então, para me dar Ampère-Maxwell, eu preciso ter rotacional de B, todo vácuo, não tem corrente. Então, na equação de Ampère-Maxwell, o que eu tenho? A rotacional de B igual a μ0 J mais μ0 ε0 dAdt colocação. Então eu não tenho esse termo, todo vácuo. Rotacional de B igual a corrente mesmo, né? Corrente de cargas em movimento, e o termo de deslocamento. No vácuo é só μ0 ε0 dAdt. Então, esse termo aqui está me dando o rotacional de B. Esse termo aqui é completamente espúrio, então a gente deveria tomar xi igual a zero. Pelo espúrio, também tomar esse termo igual a zero. Esse termo aqui, vamos ver, ó, porque
porque eu preciso produzir um DDT do campo elétrico, mas o campo elétrico ele traz um DADT. Então isso aqui já está é um DDT de uma parte do campo elétrico. E aqui eu tenho uma outra parte do campo elétrico, eu tenho o gradiente de φ tomado derivada temporal. Então essa derivada temporal com essa derivada temporal eu posso juntar de uma certa maneira que eu tenho DDT de menos zeta gradiente de φ menos 2α DDT do ar. Então tem chance de ter um campo elétrico aqui, como eu tenho aqui um campo magnético. Esse termo é completamente espúrio, não aparece, divergência de ar não aparece de modo nenhum na equação de Faraday de Ampère-Maxwell. Então o beta vai ter que ser tomado igual a zero. Então esse termo deve estar ausente. Esse termo fica, esse termo também não tem um ar explícito na equação, então se também é zero. Esse termo aqui está ligado à derivada temporal do campo elétrico, vão ter o seu papel daqui a pouco. Esse termo é zero, porque eu não tenho absolutamente φ puro, eu tenho o gradiente do φ com a derivada temporal do campo elétrico, mas o φ puro e o ar puro eu não tenho, então o sigma também, esse parâmetro deveria ser zero. Então, com esse parâmetro zero, eu teria aqui 2 gama rotacional do rotacional de ar. Então eu colocaria, posso fazer o gama igual a meio. Se eu faço o gama igual a meio, eu já ganho rotacional do rotacional de ar. Esse termo aqui eu vou transladar para o lado direito. Então eu vou ter 2A, eu vou botar assim. Então vai ficar rotacional de B. E aí esse termo que vem do lado direito vai ser derivada temporal de zeta gradiente de φ mais 2α DADT. Então eu deveria ter o campo elétrico aqui. Tem tudo para ter o campo elétrico. Só que para ter o campo elétrico a gente vai ter que arrumar as coisas para ter menos gradiente de φ, menos DADT. Pode fazer o seguinte aqui, vamos fatorar, como eu tenho 2 parâmetros aqui dentro, vamos fatorar esse parâmetro zeta, por exemplo, aqui. Vou botar o parâmetro zeta em evidência e vou chamar isso aqui de 2α sobre zeta. Tá. Então eu deveria ter, então isso aqui daria, e aí eu precisaria ter 2α sobre zeta igual a 1, para poder ficar gradiente de φ e DADT, né? Então eu deveria ter 2α, vamos botar aqui, 2α sobre zeta igual a 1. Se eu pegar 2α sobre zeta igual a 1, esse termo aqui desaparece. E aí isso aqui é exatamente menos o campo elétrico. Então isso aqui daria menos zeta, então DDT do elétrico. E aí, para resolver o meu problema, eu preciso que isso aqui seja μ0, y0. Então eu precisaria tomar zeta igual a menos μ0, y0. Então eu fixaria o meu zeta igual a menos μ0. Então você me daria μ0, y0, DEDT. Ou 1 sobre C2, né? 1 sobre C2, a corrente de deslocamento aqui. E aí eu sabendo quem é o zeta, eu sei quem é o alfa. Então eu fixo todos os parâmetros ligando as equações de Maxwell. Então as equações de Maxwell, está aqui no rotacional as equações de Maxwell não tá. Agora, a pergunta que vocês fazem é por que o princípio variacional, por que o lagrangiano não me deu conta das duas equações chamadas homogêneas, tá? Faraday-Lentz e da divergência de B igual a zero, a equação de Gauss do magnetismo. Simplesmente porque elas não são equações de campo propriamente dita, elas são identidades. Elas são identidades nesse sentido. Quando eu digo que o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos DADT, o fato de eu definir, de eu atribuir o meu campo elétrico a essa relação com os potenciais, quando eu tiro o rotacional de E aqui, o rotacional do gradiente é zero, para a classe de campos que nós estamos considerando, e o rotacional de A é o B. Então isso aqui fica menos do DDT. Então a gente ganha Faraday-Lentz diretamente da definição dos potenciais, quer dizer, uma identidade. No momento que eu tenho
essa definição eu automaticamente tenho. Então não preciso passar por uma equação de movimento, não preciso passar por um princípio variacional ou consultar um lagrangiano para ter essa equação. Essa equação já é dada pela relação entre campos e potenciais. É a mesma coisa, como B é rotacional de A divergência de B é zero, né? Desde que o B tenha derivadas segundas contínuas. Então, o fato de eu ter B igual a rotacional de A me dá a equação de Gauss. Então, essas duas equações que são chamadas as equações de Maxwell sem fonte, elas na verdade são identidades. A gente chama elas de identidades de Bianchi. Depois a gente vai ver porque Bianchi está ligada à identidade de Bianchi associada à estrutura de grupo. Então são duas identidades. Então, para essas equações eu não preciso consultar o princípio variacional nem no lagrangiano. Então a gente ganhou uma equação aqui, um eletromagnetismo, né, de Maxwell, fazendo essa escolha de parâmetros. Um outro eletromagnetismo interessante que aparece é o eletromagnetismo de Broca, que é quando a gente discute a possibilidade de, em algum tipo de transição num sistema, o fóton ganha massa e daí a gente ter ligado ao chamado efeito Magno, que é o fenômeno da supercondutividade. Então, a gente tirou as equações de Maxwell por essa escolha de parâmetros. Vamos olhar agora o eletromagnetismo chamado de Broca. Então, vamos fazer o seguinte, essa equação aqui não é uma... então, as duas equações estão completas aqui. Então, vamos apagar. Isso aí foi escolha de parâmetros. Eu estou dizendo em termos de grau de verdade. Então, o grau de verdade é fio A. Mas depois das equações, não é bem de fio A, é uma exceção dele. Entendeu? Então, mas as equações também estão dele. Ela não é o wave, é o fio A. Agora, o fato de você, digamos, ter cortado termos, sim, você... Eu penso o seguinte, se você tivesse fio A, que é o grau de verdade, você diga, a partir dele você vai fazer uma eletromagnetismo. Tudo bem. Mas deixe de nós, não é a partir dele, é uma parte dele. E a pergunta vem, por que é só uma parte deles que aparece o eletromagnetismo? Bom, porque a gente não está nesse princípio, assim, a gente não está a esse nível de fundamento. A gente está pensando assim, eu quero reproduzir uma situação que eu conheço, que é a equação do eletromagnetismo. Mas agora, se eu tivesse um ponto a mais, que seria, eu vou querer construir uma teoria ou um modelo que tenha simetria de gauge. Aí eu já começaria a cortar os termos aqui. Então lá eu quis reproduzir o eletromagnetismo, que eu sei qual é. Então eu joguei fora uma série de termos. Mas eu poderia chegar ao eletromagnetismo sem fazer isso se eu tivesse curso de simetrias. Certo? Resolveu o problema aí? Ou é dúvida mesmo? Se for dúvida, vamos falar. Não, é uma questão de um zeta, que eu falei. Tem um zeta em cima e um zeta embaixo e a gente está atribuindo valores diferentes para o zeta. O zeta que estava aqui, isso é importante. Então, bom, eu devo ter passado por cima disso. Dá licença. Então, peraí, agora vamos voltar aqui ao que o Felipe está falando aí. Espera aí, isso aí é importante sim. Então vamos lá, eu tenho atribuído valores ao zeta. O zeta é o mesmo aqui, né? Se for o mesmo, não é o mesmo, tem que ser. A gente tem que manipular isso melhor. Eu coloquei o zeta. Então a gente pode fazer uma outra coisa, eu acho. Eu fiz, talvez eu tenha feito uma grande besteira aqui. Porque vamos deixar essa equação, acho que aqui eu fui rápido, não fui rápido demais, eu fui ingênuo aqui pelo seguinte. Eu tenho essa equação, acho que a gente tem como refazer isso não colocando B igual a menos 1. É o seguinte, então foi muito boa a tua intervenção aí. Nós temos divergência de 2B, gradiente de φ. Vamos retomar isso aqui pela dúvida que o Felipe levantou, porque tem esse zeta aqui, tem esse zeta aqui. Realmente eu tomei ele dois valores distintos do mesmo zeta. Está errado, isso está errado. Mas zeta detetido lá. O que eu quero ter dessa equação aqui é campo elétrico. Mas isso aqui é igual a zero. Então eu poderia pensar o seguinte, ao invés de fazer o que eu fiz, fui botando direto isso aqui igual a menos 1, isso aqui igual a menos 1, eu posso guardar a seguinte relação. Fatora o 2B, já que isso é igual a zero, fatora o 2B e bota aqui esse zeta sobre o 2B. Então, para eu ter
a equação do campo elétrico aqui, independentemente do que seja B, isso aqui está dando zero. B é um parâmetro diferente de zero, então quem é zero é isso aqui. Eu já estou garantindo que quem é zero é isso aqui. Mas agora, em vez de fixar se separadamente, 2B separadamente, o zeta separadamente e o 2B separadamente, eu vou impor que zeta sobre 2B seja menos 1. Seja 1. Se isso aqui for 1, zeta sobre 2B é igual a 1, isso aqui é menos 0. Mas divergência de menos 0 e divergência de E é igual a 0, tanto faz, eu posso botar esse menos aqui. Então, eu multiplico essa equação por menos e ganho menos aqui, ganho menos aqui. Então, B não está fixado, B fica livre, e a relação entre zeta e 2B é 1. E aí eu ganho, realmente, divergência de E é igual a 0. Então eu não fixei zero, como o Felipe está falando, como o Vivo está falando, eu não fixei zero. Então eu não vou ter problema de conflito. Aí aqui embaixo, eu tive uma relação, você pode me passar por gentileza? Quando eu peguei a equação de baixo, eu fiz a mesma coisa. Eu fatorei o 2A, me parece, eu fatorei esse 2 gama, não foi? Não, eu fatorei esse termo 2 alfa, né? Eu impus uma relação que era o quê? Era alfa sobre 2 alfa sobre 2 alfa sobre zeta igual a 1. E aí eu tomei zeta. Então eu tinha 2 alfa sobre zeta igual a 1, zeta sobre 2b igual a 1, e eu tomei zeta igual a b0, uma coisa que então, zeta, obrigado. Então tá certo. Então agora que estou acertando realmente, a observação do Pipo foi importante. Então aí, agora sim, eu não estou com um problema de conflito de ter 2 zetas distintos. Eu fixei na primeira relação zeta com 2b, na segunda 2 alfa com zeta, e aí eu fixei o zeta. Então se eu sei zeta, eu sei alfa. Se eu sei zeta, eu sei b. E aí acabou o problema. Tá certo. Obrigado, Pipo. Foi fantástico a sua observação aqui. Passei batido aqui. Beleza, então tá certo. Porque como a equação era igual a 0, eu ingenuamente fui logo falar, então fixo tudo, já dá divergência, mas eu esqueci que o zeta estava envolvido na equação de baixo. Então, agora a questão está resolvida, peço desculpas aí pela confusão, mas está esclarecida até. Vamos lá. Então agora nós queremos reproduzir um outro tipo de teoria eletromagnética, que também é conhecida, que é o eletromagnetismo de Proca. O eletromagnetismo de Proca, né, ele tem, deixa eu colocar aqui para vocês, ele tem mais ou menos, vamos observar depois, ele tem essa estrutura aqui. A divergência do E, mas aqui tem um parâmetro, que sei lá, vamos chamar de, usar um dos parâmetros que estão aí, vamos pegar um parâmetro alfa, beta, gama, delta, x, zeta, beta, o lambda já tem presente o lambda aí, mi, si, tal, vou pegar um tal aqui, então, vamos dizer alguma coisa, vamos chamar L, que tem a ver com comprimento, vamos chamar isso aqui de L. Um parâmetro L, vamos chamar assim, esse parâmetro L, um parâmetro L, φ, igual a 0. Essa equação aqui, ela está, o sistema de Proca é esse aqui, o rotacional de B, mais um parâmetro aqui que está ligado ao E, mas alguma coisa, L'(A), igual a μ0, ε0, dr. Então não tem fontes ainda, estou deixando, não tem carga, não tem corrente. Mas vou querer reproduzir uma equação desse tipo, onde os potenciais apareçam explicitamente aqui na equação. Então essa eletrodinâmica aqui é chamada eletromagnetismo de eletrodinâmica de Proca. E a gente vai ver que a interpretação física é que o aparecimento desses potenciais, ele me dá a possibilidade de estar descrevendo uma interação eletromagnética de curto alcance, portanto um fóton massivo. Então, eu estou dando isso, aqui é dado, tá? Nós não estamos derivando esse sistema, nós estamos dizendo, eu quero reproduzir, ver se esse lagrangiano, ele se ajusta para reproduzir, ele modela esse sistema aqui. Então, de novo, a gente vai ver as equações. Eu tenho a equação para o φ e tenho a equação para o A. Então, para ver a primeira equação, de novo, vou ter que relacionar esse termo aqui. A primeira equação vai me dar divergência de E. Então, esse termo aqui. Vamos fazer de novo o que eu fiz. Boto 2B em evidência. Então, vamos ter 2B, divergência do gradiente de φ, mais
zeta sobre 2b DADT. É o que eu tenho aqui. Agora eu preciso de uma equação que tenha φ diretamente. Então o jeito é essa equação aqui. Então eu vou ter, para ter essa equação aqui, eu teria que fazer, então de novo, A igual a zero. Então A igual a zero me elimina esse termo dessa equação. Sigma igual a zero me elimina o A na equação. Então eu tenho que fazer A igual a zero, sigma igual a zero. Esse termo aqui me interessa. Porque esse C aqui não é a velocidade da luz, não. Esse C aqui é um parâmetro ali, né? É um parâmetrozinho que, pô, infelizmente eu chamei com a velocidade da luz, mas é o parâmetro C que está lá na ação. Então eu faço N igual a 2, se eu fizer N igual a 2, eu produzo um termo linear, um φ. Então fazendo N igual a 2, eu vou ter menos 2C φ igual a zero. Certo? Beleza. Certinho, né? Porque ficou esse termo aqui, eu botei o 2B agora cuidadosamente em evidência, esse termo aqui. Então nós estamos fazendo, nós estamos zerando lá. Vou botar aqui para não ver como isso. Nós estamos zerando lá e zerando o sigma. Zeramos o A, zeramos o 5, então para essa equação. Então agora sim, estou numa posição confortável para fazer a minha escolha. De novo eu posso dividir tudo por 2B. Então tenho 2B aqui, tenho 2C, divido tudo por 2B. Mantenho esse termo aqui e aqui fica um C sobre D. Então nós temos divergência do gradiente. Aí agora sim, para eu produzir aqui um campo elétrico, eu precisaria ter que esse parâmetro aqui fosse 1. Então vamos tomar zeta sobre 2B igual a 1. Zeta sobre 2B igual a 1. Vou tomar. E aí multiplico toda essa equação por menos 1. Vai ficar menos gradiente de φ menos dA de t. Então aí a gente fica aqui com divergência do campo elétrico. Eu multipliquei por menos 1. Então multiplico aqui por menos 1. Então fica mais C sobre D φ igual a zero. Então eu vou tomar esse parâmetro C sobre D igual àquele parâmetro L que aparece na equação. Aparece um L aqui, então vamos ver qual é a dimensão desse parâmetro, vamos interpretar melhor esse parâmetro. Por enquanto eu estou dizendo, tenho essas equações aqui, eu preciso reproduzir essas equações. Então deixa eu colocar aqui, perder de vista, então vamos ver zeta, depois eu posso fazer, ficou grande aqui, eu vou passar isso aqui tudo para cá, vou condensar isso aqui, vou botar aqui zeta sobre 2B igual a 1, então zeta igual a 2B, e C igual a L vezes B. E aí divergência de E mais L de φ igual a zero. E aí ficamos com essa equação. A primeira equação da eletrodinâmica de prova. Certo? Agora vamos partir para Ampère-Marx, o correspondente a Ampère-Marx na eletrodinâmica de prova. De novo, então, eu preciso produzir, claro, o rotacional de D. Vamos ter aqui 2 gama rotacional de D. Agora eu preciso ter desse lado o termo com L' A. Então, vamos ver o termo em A. O termo em A eu tenho chance de produzir o termo em A, desde que eu coloque N igual a 1. Se eu colocar N igual a 1, 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui fica 1. E N igual a 1. Então, se eu fizer N igual a 1, eu ganho um termo linear em A. Então, eu vou ter mais 2 si A. Agora, esse parâmetro é o que si, não zeta não. Mais 2 si A. Igual. Vamos jogar o outro termo da corrente de deslocamento do lado de lá. Então, nessa equação aqui, vem a mesma coisa. Eu vou fazer esses dois eu vou precisar. Vou fazer o beta igual a 0 e o sigma igual a 0. Então, vamos colocar aqui, pela apertadinho aqui. Sério? Dá para ver essa linha aqui? Tá? Então, vamos fazer beta igual a 0.
que aí me elimina esse termo aqui, e sigma igual a zero. E aí, então, eu vou mandar essa relação aqui, eu vou trazer esses dois termos para cá, daquela forma que eu fiz ddt do gradiente de φ, do zeta, gradiente de φ, mais 2 alfa dA dt. Observando já as relações que a gente tem no outro caso, para não fazer inconsistência como o Frico observou. Então eu tenho o zeta está aqui, zeta de uma certa maneira está ali. Quer dizer, eu vou poder fixar, de qualquer maneira que o B fique indeterminado, né? Eu não sei. Eu sei que LB tem que ser C. Quer dizer, o parâmetro C tem que ser LB. Porque para mim é fixo, é o L e o LI. Eu preciso reproduzir o L e o LI. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos colocar aqui o 2 alfa, podemos botar o zero de evidência. Vamos dizer que eu bote boto 2 alfa, zero de evidência. Botar o zero de evidência. Fatorar o zeta aqui, então aqui fica 2 alfa sobre zeta. Tá certo. Então eu preciso, o meu zeta também não está fixado, então eu posso fixar em liberdade. Então eu vou precisar, vamos fazer o seguinte, então, vamos dividir tudo por 2 gama agora. Vou dividir tudo por 2 gama para poder normalizar a equação, ficar corrotacional de B. Então vou dividir tudo por 2 gama. Dividido por 2 gama aqui nada acontece, aqui fica um xi sobre gama. E aqui eu vou dividir por 2 gama. Então eu vou querer rotacional de B mais esse objeto aqui, xi sobre gama. Eu vou chamar de L'. Vou definir como sendo meu L'. É um parâmetro dado, então L' está dado. Me atenho aí. Então, reproduzir aquele termo lá, e aí eu vou pegar o zeta sobre 2 gama, eu vou precisar que isso aqui seja de 0 a y0. Então, vai ter de 0 a y0, dE dt. E vou precisar que 2 alfa sobre zeta, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui. Eu vou precisar isso aqui, eu vou precisar colocar isso aqui igual a menos de 0 a y0, porque isso aqui entra menos e aqui o. Então vamos colocar zeta sobre 2 gama, vai ser menos de 0 a y0. Eu preciso desse sinal menos. Por que eu preciso desse sinal menos? Se isso aqui for menos de 0 a y0, esse menos entra aqui. E aí eu posso tomar menos 2 alfa sobre zeta igual a 1. Então isso aqui é menos 1. Certo? Se eu não falei besteira. Então se eu colocar isso aqui igual a menos de 0 a y0, isso vai ficar menos de 0 a y0 ddt do gradiente de φ. E aí eu vou tomar isso aqui como sendo menos 1. Então não, eu tenho que tomar isso aqui como sendo mais 1. E aí se eu tomar isso aqui como sendo mais 1, vai ficar mais dA dt. Esse menos global entra, certo? Certo, pessoal? Então eu vou chamar isso aqui para nós vai ser menos de 0 a y0, e isso aqui vai ser 1. Aí esse sinal menos que entra aqui me produz a derivada do campo elétrico. Tá certo? Então essa escolha aqui parece estar legal. Aí vamos ver, ó, os parâmetros estão consistentes, né? Porque essa relação aqui, que eu consigo fixar essa relação, zeta sobre gama. Então, ainda não sei, não fixei parâmetro, eu não fixei o parâmetro exatamente. Zeta sobre gama e isso é possível. Aí sei alfa sobre zeta, então não tem problema, tá livre. E sei que si sobre gama igual ao L'. Então, vamos dizer de uma certa maneira, o L' está fixado aqui, isso. E então está tudo independente. Então eu relaciono, algum parâmetro pode ficar arbitrário, mas o que eu consigo é reproduzir as equações. Essa aqui eu vou chamar de L'. E aqui, zeta sobre 2 gama, eu chamei de dentro de 0 a y0, isso aqui ficou de 0 a y0. E aí esse sinal menos entrou aqui, aqui eu chamei de 1, consegui poder aqui. Então as relações estão amarradas, né? Isso aqui me
fixa uma relação entre alfa e zeta, isso aqui me fixa uma relação entre zeta e gama, e isso aqui me fixa uma relação entre si e gama. Então fica tudo isso. E aqui no zeta também eu fixo com D. Talvez a gente possa ver se a gente consegue relacionar L com L' através disso, porque o L Tá tudo amarradinho, deve dar assim. Oi? Tá tudo amarradinho, tu falou, por exemplo, zeta tá amarrando o gama, mas Isso. o gama amarra o psi. Isso. Mas o psi, tem que procurar quem mais amarra quem. Aí tem o B lá com o zeta, o C é o último cara. É, porque o C, ele tá, quer dizer, o L, que é fixo para nós, ele amarra uma relação entre C e D. Então nós teríamos o seguinte, né? C sobre D igual a L. L para nós é importante. Agora, essa relação entre zeta e B, zeta se relaciona com B, mas zeta aqui também. Tem uma relação entre alfa e zeta, mas essa relação é inócua para nós. Não, aposta com o gama lá, que o gama vai se relacionar com o psi. Essa é melhor. Então essa aqui eu tenho zeta sobre 2 gama, botar zeta igual a menos μ0 y0, 2 gama. Deixa eu só apagar isso aqui. Não vou apagar. Posso secar? Muito bem. Agora vamos pegar a relação que tenha o gama. Psi gama, psi sobre gama. C sobre gama. Psi sobre gama aí. Esse psi sobre gama. Esse psi aqui relaciona com L'. Para nós é importante. Então deixa eu botar aqui. Psi é igual a L' gama. L' vezes gama. E o L' está ligado, o L está ligado com o C e com o B. Então tá. O gama não aparece lá, não tem nada a ver com aquilo que está lá, né? Aqui, por exemplo, se eu dividir esses dois caras aqui, dividir essa relação por essa, eu ganho uma relação entre zeta e psi, ligando μ0 e y0, são parâmetros fixos, e o L'. Então eu consigo, boto tudo, isso aqui tudo é dado, são parâmetros fixos, são parâmetros físicos do modelo. Isso aqui é a velocidade da luz e isso aqui é o L', que é um parâmetro físico. Então eu consigo fixar uma relação entre zeta e psi. Mas de qualquer maneira aqui eu não consigo fixar mais nada. E o L fixa C com D, mas nem o C nem o D aparecem aqui. Então em princípio a gente pode deixar. Você acha que não tem nenhuma inconsistência. Não tem nenhum parâmetro que está tendo dois. Ah, mas o zeta é 2B, né? Zeta é 2B. Você quer trazer o 2B para onde? Pode trocar 2 alfa sobre zeta. Deixa eu ver aqui, zeta é 2B, aonde eu posso? Zeta Não, o alfa não vai igual aqui, né? Isso aqui vai dar uma relação entre alfa, zeta é 2B. Não, lá na zeta é igual a menos μ0, Zeta é igual a 2B? Sim. Mas aqui eu tenho essa relação aqui, ó, zeta e gama, né? Então, eu acho que botar o zeta aí, porque o alfa não vai, acho que o alfa não vai adiantar. Pois é, o alfa não vai adiantar nada, eu acho que o alfa fica inócuo, né? A gente pode botar o gama com relação a zeta sobre 2 gama, é isso aqui, estou usando essa relação aqui. Aqui eu tenho zeta igual a 2B. Então... porque o beta, mas aí vai aparecer o C de novo. Vai aparecer, eu acho que a gente não tem... Não vai chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas nós não temos inconsistência. Mas o importante é saber que nós não fixamos, como aconteceu antes, o mesmo parâmetro com 2 valores distintos. Tá bom? Então, isso aqui, com essas relações, a gente consegue reproduzir a eletrodinâmica de prova. Eu só quero dar uma informaçãozinha para vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha nesses parâmetros aqui para a gente ver. Vamos pegar essa primeira equação e a segunda equação, que é, na verdade, é a primeira, que é a equação de Gauss, é essa aqui, divergência de E mais L igual a zero. São as equações do par. Vamos ver a questão da dimensionalidade. Olha só. O campo elétrico, ele tem dimensão, em termos dimensionais, o campo elétrico ele tem dimensão de velocidade da luz, ele é velocidade vezes o campo magnético, certo? O campo elétrico nesse sistema MKS, tem uma relação de velocidade com ele desse modo aqui, né? Cada relação entre carga e corrente. Então tá, então esse cara aqui tem dimensão, então vamos pensar assim, vamos fixar as dimensões por aqui. Então, esse L, φ, tem dimensão, vamos ver lá, a relação do campo elétrico, em termos dimensionais, né, ele é gradiente de φ. Então, a dimensão do campo elétrico a dimensão, volt por metro, é o φ por comprimento. Então, essa equação tem que ser homogênea. Então, eu tenho 1 sobre comprimento aqui. E aqui eu tenho campo elétrico. Eu tenho uma dimensão aqui de 1 sobre comprimento, que é o L, 1 sobre comprimento, vamos colocar assim. E aqui eu tenho a dimensão do L, tenho campo elétrico.
E aqui eu tenho esse L aqui, e eu tenho φ. Mas o φ é a mesma coisa. O φ é o campo elétrico, o φ está aqui, o φ é campo elétrico vezes comprimento, porque isso aqui é 1 sobre o comprimento. Então esse comprimento vem para cá. Então o φ é campo elétrico vezes comprimento. Certo? Então isso aqui é igual a zero. Então a dimensão do campo elétrico cai fora aqui. Então esse L aqui tem que ter dimensão de comprimento a menos 2. Esse L aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, que aí bate a equação dimensionalmente. Então a gente já sabe que a dimensão, então L, esse parâmetro L, a dimensão dele é comprimento a menos 2. Agora vamos ver o L', vamos ver a dimensão do parâmetro L'. Mesma coisa, isso aqui é um rotacional de B. B é rotacional de A. Então, vamos botar essa equação toda em termos de A. Então, o rotacional do rotacional tem dois, então é 1 sobre o comprimento ao quadrado, que vai ser rotacional do rotacional de A. 1 sobre o comprimento ao quadrado e a dimensão do A. É o primeiro termo. O segundo termo é mais L' vezes o A. Então, esse termo aqui tem que ter dimensão de 1 sobre o comprimento ao quadrado. O L' também vai ter que ser comprimento a menos 2. Perfeito. Vou marcar isso aqui. E aí fica tudo certinho, porque isso aqui é comprimento, isso aqui μ0 ε0 é 1 sobre velocidade ao quadrado, né? Isso aqui é 1 sobre a velocidade da luz, é 1 sobre C2. Então, μ0 ε0 é 1 sobre velocidade ao quadrado. Então, é tempo ao quadrado sobre o comprimento ao quadrado. É a dimensão desse termo aqui. Esse termo aqui tem dimensão de 1 sobre o tempo. Tá? E o campo elétrico, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, eu estou escrevendo essa equação aqui, essa equação aqui tem que ter dimensão, eu estou escrevendo essa equação aqui para E, né? Para A. Então esse E aqui é dA dt. Então esse cara aqui é dA dt. Então eu tenho 1 sobre T aqui, tem um A. Então tá certo, esse tempo cancela esse tempo aqui. Então fica L2 sobre A. 1 sobre L2A, 1 sobre L2A, 1 sobre L2A. Então a equação está toda homogênea, não tem nenhum problema de dimensional. Então os dois parâmetros têm a mesma dimensão. A pergunta é, será que eles são iguais, eles estão ligados? Como é que eles podem estar ligados? Quer dizer, se eles têm a mesma dimensão, um deve estar ligado com o outro por um fator numérico. A dimensão desse e a dimensão desse é igual. Então eu deveria ter que L' deve ser um fator numérico, vamos chamar esse fator numérico aqui de alfa, beta? Kappa. Beta. Beta. Ou kappa, como você colocou, vamos chamar de kappa. Kappa, queria colocar, já que a gente está usando tudo. Então a L' tem que ser o kappa L. É um parâmetro numérico, porque a dimensão é a mesma. Mas vamos ver se a gente pode amarrar melhor essa equação. Deixa eu apagar, então, nós sabemos disso aqui. Não quero apagar nada aí. Alguma coisa eu tenho que apagar. Eu posso apagar essa equação aqui, porque essa que está reproduzida. Vamos ver o seguinte. Vamos fazer a seguinte jogada aqui. Vamos ver a equação de onda aqui. Vamos ver uma coisinha só. Vamos tirar. Bom, observação. As relações entre os campos e os potenciais não mudaram. Então as equações homogêneas são a mesma. Vale Faraday-Lentz e vale divergência de B igual a zero, certo? Então vamos alterando essas relações. Vamos ver se a gente, vamos olhar a equação de onda, porque a gente sabe do eletromagnetismo que os campos satisfazem a equação de onda, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a equação de onda, se eu quiser pegar a equação de onda, estou ajudando essa pessoa sabendo isso, então eu tenho em mente isso aqui, guardar isso aqui, só para a gente escrever a equação que tem a derivada temporal, rotacional de E, isso continua válido, isso aqui não se altera na eletrodinâmica de prova. É mesmo, porque isso aqui vem só da relação entre campo e potencial. Se é menos gradiente de menos ADT, automaticamente rotacional de E é menos dBdt. Isso aqui não passa, não sofre o efeito do Proca, não sofre o efeito desse parâmetro E. E a mesma coisa, a divergência de B igual a zero. Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Se nós vamos aplicar a divergência, essa equação aqui, a divergência do rotacional é zero, aqui eu vou ter divergência de A e aqui eu vou ter divergência do E, que está ligado ao φ, tá certo?
Então, vamos aplicar essa relação aqui. Vamos tirar a divergência. Bom, primeiro vamos fazer só isso primeiro, depois a gente vai olhar as equações. Vamos tirar uma relação. Se eu tirar a divergência dessa equação, divergência do rotacional é zero. Então eu vou ter L' divergente de A igual a μ0, ε0, ddt da divergência de A. O que eu fiz? Tirei a divergência da equação de Ampère. Divergência do rotacional é zero, L' de divergência de A, μ0, ε0, ddt da divergência de A. Mas agora a divergência de E é menos L'. Agora eu vou usar isso aqui, vou usar agora caos. Menos L. Menos L. Então eu tenho essa relação. Ganho uma relação aí que é, vamos botar o seguinte, vamos jogar tudo isso no mesmo tempo, jogar isso aqui, então isso aqui é igual a menos, então isso aqui é igual a mais. Mais isso igual a zero. Então nós podemos dividir essa equação e fazer o seguinte, ddt de φ, vai ficar a seguinte relação. ddt do φ, eu vou limpar o φ dividindo por esse termo aqui. ddt do φ mais L' sobre L. E esse μ0, ε0 aqui é 1 sobre C2. Então vai ficar C2 L' sobre L. Isso. Vou colocar assim. Tá, porque aqui eu tenho 1 sobre C2. E aí eu jogo esse C2 L' sobre L. E aqui, divergência de A igual a zero. Então tá, já. Vamos deixar. Então nós temos esse vínculo aqui. Então a eletrodinâmica de Broca, ela tem uma relação de um vínculo interessante. Ela mostra que o φ e o A estão sujeitos a uma condição que na eletrodinâmica de Maxwell tem. Então essa equação aqui, isso aqui é uma consequência das equações de campo, é o que nós chamamos de uma condição subsidiária. Ela não é uma equação de campo independente, das equações de campo eu ganho essa relação. Então isso aqui é chamado de condição subsidiária. Ou condição de consistência, se vocês quiserem. Porque ela é importante para poder manter, ela está mostrando um vínculo entre as duas equações. Aqui observe uma coisa também, que isso me amarra um pouco a física. Porque, de uma certa maneira, o φ e o A estão relacionados. O φ é um objeto escalar, ele descreve um grau de liberdade escalar. E o A é um grau de liberdade vetorial. Isso aqui está me amarrando o que é a divergência de um campo. A divergência de um campo está medindo a parte longitudinal desse campo. Então, a parte longitudinal desse campo está ligada a esse potencial. Então, isso está, de uma certa maneira, vinculando o número de graus de liberdade. O φ não é completamente independente do A. Tem uma relação, quer dizer, quando vamos passar isso para o espaço de Fourier, e aí a gente vai ver que vai ficar bem clara essa relação. Eu vou deixar por enquanto no espaço das configurações. Agora então, essa relação vamos guardar para nós, que é importante. Vamos. Olhem nos terrenos ali, não precisou mexer, por exemplo, no PNP. Mas se quiser só dar o termo linear A, depois botando, como a gente fez, botando N igual a 2, eu acho. Aqui, você poderia colocar Q igual a 1. Para ele botar o Q igual a 1 e o P igual a 0. Vai dar equivalente. Isso. Tem que dar a mesma coisa. O que aconteceria com o que vai acontecer com o Isso. Então, como o Alexandre está falando, eu poderia, ao invés de mexer nessa equação, mesmo fazendo n igual a 2 e sigma igual a 0, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia fazer ψ igual a 0 e aqui manter essa equação, fazendo q igual a 1 e p igual a 0. Com q igual a 1 e p igual a 0, eu ganho um termo linear. É possível também, tá certo? Mas aí é você forçando, né? Tipo, não posso deixar os dois termos, né? Lá. Se eu quiser também misturar mais até pode também. Você pode botar os dois termos. Você pode juntar. Simplesmente você vai juntar o parâmetro. Você vai fazer esse termo que nós fizemos. Você pode juntar. Eu acho que é uma observação boa também. Se a gente quiser juntar esse termo com esse termo, é possível. Como a gente fez, a gente tomou n igual a 1. Isso aqui linearizou em A. Se aqui eu tomar q igual a 1
em P igual a 0, e P igual a 0, eu linearizo em A também. Então eu teria, em vez de trabalhar com Xi e sigma igual a 0, eu posso trabalhar com um parâmetro único Xi mais sigma. Então tudo que acontece aqui com Xi, no teu caso vai estar acontecendo com Xi mais sigma. Não vai alterar qualitativamente nada, mas é uma possibilidade também. Mas simplesmente você está, no fundo, redefinindo o parâmetro Xi. O que é Xi para mim, para você é Xi mais sigma. Tá certo? Mas tá, uma boa observação também. Foi bom você ter observado isso aqui, nem prestei atenção nesse detalhe para chamar a atenção, não. Tá ótimo. Então a gente tirou a condição subsidiária. Agora vamos ver a equação de onda, ver como é que fica. Todos nós sabemos que no caso do campo eletromagnético, que é exercício da física 3 ou da física 4, a gente tira que os campos satisfazem as equações de onda do vale. Então fica 1 sobre C2, né, D2 dt2, menos o Laplaciano atuando no campo elétrico igual a 0, e 1 sobre C2, D2, dt2, menos o Laplaciano atuando no B igual a 0. A gente sabe que os campos A e B, ou que os potenciais também satisfazem as equações. Pode fazer. Vamos fazer o seguinte aqui. Talvez aqui o ideal seja, vamos pegar aqui o seguinte, vamos tirar a equação do rotacional de B aqui. Vamos tirar o pé. Vamos lembrar dessa equação, tá certo? Esse termo aqui eu posso fazer o seguinte, só para não ficar, para não sobrecarregar essa equação, deixa eu guardar esse termo. Divergência de E. Vou guardar só a equação de Gauss aqui para a gente manipular. Mais E de φ igual a 0. Então vamos tirar o rotacional dessa equação aqui. Rotacional do rotacional é o gradiente da divergência. Rotacional do rotacional de B. Gradiente da divergência de B. Mas a divergência de B é 0. A equação de Gauss não mudou. Menos o Laplaciano. Então, menos o Laplaciano de B. Mais L'. Rotacional de A igual a B. Igual a B0, ε0, ddt. Rotacional de E menos ddt. Então aqui vai ficar menos d2, dt2 no B. Então eu consegui ganhar uma equação que só envolve B, né? Tirando o rotacional de B, o rotacional de Ampère-Maxwell, a gente ganha uma equação tipo onda. Ó, tem o dt2, dt2, a velocidade da luz está lá, e tem o Laplaciano. Então eu posso juntar tudo isso com a equação. A única diferença é que está aparecendo esse termo aqui, inhomogêneo. Mas vamos lá, então vamos fazer isso. Isso aqui é 1 sobre C2. De 0 é 1 sobre C2. Então se eu trago esse termo do lado direito, eu vou ter 1 sobre C2, D2, dt2, menos o Laplaciano. Esse objeto aqui, nós costumamos chamar de D'Alembertiano, são boxes quadradinhos. Usa essa simbologia aí, essa combinação, porque ela vai aparecer muito naquela atividade especial. 1 sobre C2, dt2, esse operador é um operador diferencial que agora tem duas derivadas na coordenada temporal e duas derivadas no setor espacial. Então, vou chamar esse operador aqui de D'Alembertiano. Então, se eu jogar esse termo aqui para lá, ele vai mais. Então, a gente vai ter D'Alembertiano de B, que no fundo é o operador de onda, né? O D'Alembert é o operador de onda. Então, eu vou ter Laplaciano de B, Laplaciano, mais, talvez aqui, tá? L', tudo isso atuando em B igual a 0. Certo? Então tem a equação, primeira equação para o B. Então nós temos uma equação tipo onda, só que ela foi modificada na eletrodinâmica de Broca por esse parâmetro aqui. Vamos interpretar daqui a pouco o que é. Agora vamos tirar a equação de onda para o campo elétrico. Então vamos pegar essa equação agora e vamos derivar em relação ao tempo. Então nós vamos ter rotacional de dB/dt. Mas dB/dt está aqui, ó, rotacional. dB/dt é menos o rotacional de E, né? Vou derivar em relação ao tempo, essa equação. Então, dB/dt, por Faraday-Lens,
dBdt é menos o rotacional de L. Então vai ficar menos rotacional do rotacional do L. Então vai aparecer o campo elétrico aqui. Agora aqui vai aparecer mais L' dAdt, que é uma parte, né, do campo elétrico. Deixa eu botar essa equação aqui para a gente vai precisar desse espaço. Eu só vou reescrever ela aqui. Tirou a derivada temporal da equação de Ampère, não é isso? Isso, estou tirando a derivada temporal daqui. E aí estou usando Faraday Lenz. dBdt é menos rotacional de E, dAdt fica aqui, e aqui fica μ0, ε0, d2, né, dt2 do L. Agora eu estou com esse problema do dAdt aí, mas vamos usar essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, dA, se eu tirar uma derivada que eu estou obtendo diretamente, eu queria obter uma equação para o E. Tá certo. Então, ou então eu posso fazer o seguinte, desculpa aí, se a gente tirar rotacional de E, dBdt, já usei aquela equação. Ele vai parecer grade div, só que o div é L-φ, vai ficar grade φ na primeira. Pessoal, porque aqui vai aparecer. Aqui a gente vai usar o seguinte, vamos usar essa equação aqui, ó. Rotacional de rotacional do rotacional é gradiente da divergência menos o laplaciano. Mas o gradiente da divergência, a divergência de E, a gente consegue expressar em função de φ. Vamos usar isso aqui. Eu preciso disso aqui para ter uma equação de onda para o E. E preciso disso aqui, porque isso aqui vai me dar o laplaciano do E. Então vamos trabalhar esse termo aqui e vamos convivendo com isso enquanto a gente pode. Isso aqui tem que subir fora daqui a pouco. De alguma maneira ele tem que sair. Se tudo estiver certo, ele vai sair. Então vamos olhar aqui, rotacional do E é o gradiente da divergência do E. Então isso aqui vai ficar menos gradiente da divergência do E. Mas a divergência do E é menos L-φ. Vou aplicar. Tem sinal menos aqui, tá? E rotacional. O rotacional é o gradiente da divergência. O gradiente fica aí e vai ficar menos L-φ. Então vai ter dois sinais menos, então vai sobrar esse L para cá e vai aparecer um φ aqui. E menos o laplaciano. Então aqui vai ficar mais laplaciano. Em cima, gente, tá? O sinal está batendo? Tá? Rotacional do rotacional é gradiente da divergência. Tem um sinal menos, mas já tinha o menos da equação, então os dois se compensam e fica isso aqui. E menos o laplaciano, então fica mais laplaciano. Então tá, então deixa eu substituir isso aqui. Então, o L, gradiente de φ. Menos o laplaciano, mais o laplaciano de φ. Isso que eu fiz aí foi rotacional, eu peguei a equação, tirei a derivada temporal dessa equação. Então tá. Então ficou isso aqui, não mexi nisso, não estou em conta. Eu só trabalhei o primeiro termo. Agora, eu quero, então isso aqui é 1 sobre C2. Isso aqui é 1 sobre C2, então vamos ter lá 1. E aí eu vou juntar esse 1 sobre C2, e aqui, vamos ver aqui. Aqui eu vou ter gradiente. Então aqui eu tenho o campo elétrico, né? Então eu tenho essa relação aqui. Agora eu vou querer o que apareceu, gradiente da divergência. Aqui tinha rotacional do rotacionamento, desculpa, eu errei, é laplaciano do E. É errado. Então, o perdido era por isso, né? Porque a gente pegou rotacional do rotacional de E, que é o gradiente da divergência do E. Eu usei isso aqui, e menos o laplaciano, né? Laplaciano, então tá certo. Então, esses termos aqui vão se juntar aqui, né? Agora eu estou tendo esse termo aqui que tem o dAdt, então, vamos ver se a gente pode relacionar o gradiente do φ. Se eu tirar o gradiente daquela equação, essa equação aqui está me dando. Eu posso pensar aqui o seguinte: aqui eu tenho gradiente de φ e aqui eu tenho dAdt. Isso está ligado ao E, certo? Então eu teria aqui o seguinte: Laplaciano, então vamos juntar. Então esse termo aqui é 1 sobre C2
D2, DT2. Então aqui está formando o operador de ordem. 1 sobre C2, D2, DT2, menos